Olá, seja bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde ao Lar da Agatha. Hoje eu farei a resenha do livro Kiara Morrigan e a Guerra de Shadow Falls, da autora Juliana Cherny. Eu acho que se pronuncia Cherny, se não for, Juliana, perdão. Bom, esse é o primeiro livro de uma duologia e eu já tenho o segundo aqui. E eu vou ler em breve e trazer a resenha pra vocês. Mas antes eu decidi trazer do primeiro livro porque acontece tanta coisa no primeiro livro que eu não quero misturar as histórias na minha cabeça. Então eu falei, gente, eu vou gravar a primeira resenha do livro 1. Aí depois que eu gravar, eu vou ler o livro 2 pra gravar a resenha. Porque eu fiquei com medo de ler o livro 2 e depois misturar a história de um com o outro. Porque nas Brumas de Avalon eu comecei a fazer isso. Eu tava fazendo a resenha do livro 2, eu já tava lendo o livro 4. E aí eu baralhei tudo, então eu queria fazer esse aqui bem separadinho. Então hoje nós vamos começar com a resenha do primeiro volume, que é a primeira parte, a Guerra de Shadow Falls, e depois a gente parte pro restante, pro final, pro desfecho da história completa. O livro é uma obra de uma autora nacional independente e a Juliana mandou o livro pra mim já há um tempo atrás. Ele ficou na minha estante por um bom tempo porque eu sou muito enrolada, tem bastante coisa pra eu ler e é um livro de fantasia, não é o meu gênero literário preferido, não é o que eu vou correndo pra ler. Quem me conhece, né, há bastante tempo sabe que eu amo um romance policial, um terrorzinho, então é onde eu vou voada em cima. Mas eu tive umas experiências bem maravilhosas com fantasias de um tempo pra cá, tem sido assim uma descoberta deliciosa, as Brumas de Avalon, dentre outras obras também. E no caso da Kiara Morrigan, eu também fiquei completamente apaixonada. Bom, mas o que se trata essa história toda, né? Nós temos a protagonista Kiara, que vive numa aldeia, um vilarejo, faz parte de Weston, que é um reino completo, Weston. Mas a gente tá lá num vilarejozinho, lá numa aldeia, que é onde ela vive. Ela vive ali afastada, no meio de guerreiros. E ali a gente descobre um conflito que existe entre os humanos e os elfos. Eles moram bem perto, né, de uma floresta, e essa floresta é habitada pelos elfos, então é um limite entre eles ali, eles não frequentam lá por causa disso. A aldeia tem essa separação bem demarcada, os escravos, o povo livre, mas que também não tem grandes posses nem nada, e nós temos os guerreiros, que aí já tem um status maior, e os grandes sábios, e os sábios são quem controlam ali essa hierarquia. A gente descobre que a Kiara está vivendo entre os escravos, a gente descobre que ela está ali porque ela está sendo punida, pela forma como ela foi gerada. A mãe dela, se eu não me engano, era uma guerreira, ela tinha status, então a Kiara era pra ter status lá naquela aldeia, mas como a mãe dela era uma guerreira e se relacionou com um elfo, ela foi punida, morreu, e a Kiara ficou pagando por isso, foi criada entre os escravos. Então assim, já logo de cara você já tem essa delimitação muito grande das personagens, onde cada um está, como que eles são tratados, essa desigualdade, isso que assola a parte da história, e esse impasse entre os humanos e os elfos. A Kiara é obrigada a viver oprimindo essa parte élfica seria a palavra? Enfim, essa parte dela, do pai dela, que é elfo, né? Então ela tem essa característica, ela tem orelhas de elfo, o cabelo dela é branco e ela tenta mascarar tudo isso o máximo possível pra ela não crescer sofrendo ataques ainda mais, né? Então ela tá lá na aldeia, vivendo quieta no canto dela, até que alguma situação acontece e a Kiara vai precisar despertar os seus poderes. Os elfos têm poderes, então assim, outras criaturas têm poderes também, nós temos bruxas, nós temos várias criaturas nessa história. E a Kiara, ela está descobrindo que ela tem poderes também, e os poderes dela estão se aflorando agora nos seus 18 anos, mais ou menos. Então com a descoberta dos seus poderes e com uma situação que acontece que tira ela dessa aldeia e leva ela pro reino de Weston, né, mais afastado dali, que é a parte mais, digamos assim, da capital. Quando a Kiara é levada pra lá, o resto da história começa a se desenrolar. Nós temos um início bem longo até ali na aldeia, onde a gente conhece esse passado dela, onde a gente conhece essa desigualdade, essa hierarquia, um pouquinho da história da personagem, mas ela é levada dali, ela é transportada para Weston, onde a história realmente vai se desenrolar, onde a grande guerra de Shadow Falls vai acontecer. E tem tudo realmente nesse livro. Essa primeira parte da história, nesse volume 1, ela é completa. A gente tem um arco completo. Nós conhecemos a personagem, nós descobrimos o desafio e nós vamos acompanhar todas as aventuras, as descobertas até o final, onde tem um desfecho. Porém, depois do desfecho, no final desse livro, existem várias brechas e pontas
para um segundo livro onde a gente vai ter uma continuação dessa história. Então é bem legal isso, que a autora consegue construir uma história que seja bem grande para um volume só, mas ela faz uma história principal que funciona muito bem ali. E ela conclui deixando tudo prontinho para uma nova história, uma nova aventura de Kiara. Entrando um pouco nos detalhes dessa história, nós temos na primeira parte do livro a Kiara morando na aldeia, né? Lá afastada. Isso se chama Arden. Acho que chama Arden, alguma coisa assim. Eu sou péssima para nomes, então se eu não mencionar muito bem algumas coisas assim, faz parte. E ela tá vivendo lá na aldeia, e logo no primeiro capítulo a autora já apresenta todas as criaturas, algumas, né, quase todas as criaturas místicas que nós vamos conhecer e interagir ao longo da história, né, o que é bem legal. Já logo de cara eu me lembro que eu comecei esse livro aqui num sprint de leitura, e durante o sprint aí depois o pessoal pergunta, como tá a leitura, né, eu falei, gente, do primeiro capítulo já tem sereia, já tem dragão, já tem elfo, já tem tudo no primeiro capítulo, então é muito interessante que a autora inseriu tudo isso, e depois ao longo da história eu fiquei empolgada para saber como que ela ia elaborar e explorar todas essas criaturas místicas que a gente já ouviu falar tanto, e como que ela ia abordar isso. E eu achei que ela abordou de uma forma bem única dela. Eu não li muita fantasia, então eu não sou a pessoa certa para poder entrar nesse tipo de mérito ou detalhes, mas pra mim funcionou perfeitamente e eu achei que ela falou sobre esse tema de uma forma bem única. Porque já rola, né, uma expectativa de que dragão faz isso, de que elfo faz aquilo, que, sabe, a gente já tem essa expectativa porque a gente já viu muitas histórias com esse tipo de criatura. Então eu acho que rola sempre essa liberdade quanto um artista independente criar sua obra e de mostrar uma outra visão, a sua visão sobre aquele tema, sobre aqueles personagens, e eu acho isso muito interessante. A minha parte preferida do livro é depois que a Kiara sai da aldeia e vai direto pra Weston, né, que seria tipo a capital do reino. Ela vai pra lá por causa de uma situação que acontece, que eu não vou dar esses spoilers, esses detalhes, porque tem muita coisa pra falar, a história é muito grande, a autora colocou muita coisa mesmo, então dava pra poder fazer aqui um vídeo imenso, mas não vale a pena. Eu acho que melhor que isso é você pegar e ler e descobrir essas aventuras por sua conta. Mas a minha parte preferida é quando ela vai pra capital e quando ela chega lá ela descobre que existe um reino chamado Shadow Falls. E o pessoal tá assim, você tem que ficar afastada de Shadow Falls, não vai lá, porque lá são criaturas malignas, é um perigo que assola. E ela, gente, mas eu sinto uma energia me chamando. E ela não pode dizer pra todo mundo, né, que ela tá sentindo seus poderes crescendo, que eles estão aparecendo. Ela começa a tentar controlar isso, mas tá fugindo de controle, porque como ela não conhece os próprios poderes, fica difícil aprender a lidar com eles e controlá-los. Então essa parte é muito interessante pra mim, porque a Kiara descobre Shadow Falls e você descobre junto que é um reino mágico, onde várias criaturas estão lá, onde está o povo, basicamente, que a Kiara, de onde ela vem, e ela começa a conhecer mais ainda de sua história, de seus poderes, e ela descobre essa luta muito grande entre Shadow Falls e o reino dos homens, assim, por assim dizer. Aí Kiara entra num dilema, né, porque ela foi criada aqui, então tem muitas pessoas que ela ama aqui, que ela convive aqui, e que ela gostaria de proteger, e ao mesmo tempo ela descobre o quanto ela pertence a esse mundo mágico de Shadow Falls. Ela fica meio que assim em dúvida. É muito complicado, assim, esses dilemas da personagem. Eu acho bem gostoso como foi construído. Tem também romance, você vai pegar várias pitadas de romance com alguns personagens. Eu acho isso incrementa um pouco a fantasia. Mas a Kiara ainda assim é uma protagonista que ela é muito forte, ela tem vários dilemas e várias dúvidas, vários conflitos, e ela é bem complexa também, eu acho. Eu gostei bastante, me identifiquei, consegui assim, que às vezes quando você vai ler uma história, se o santo não bate com o protagonista, fica muito difícil, né? E com a Kiara bateu, então assim, foi muito bom pra mim acompanhar a Kiara, a jornada dela, foi muito gostoso. Você conhece várias das criaturas e a autora vai te explicar tudo, vai te mostrar tudo, vai ter guerra, vai ter luta, vai ter de um tudo, vai ter romance, ela coloca basicamente tudo nesse livro. Eu fiquei pensando, quando eu soube que era uma duologia, pensei, gente, será que vai me preparar tudo aqui pra depois chegar no final e ficar assim, no próximo volume você descobre o que aconteceu? Aí eu fiquei assim, já preocupada, mas descobri que não, tudo vai ser resolvido nesse volume aqui. Então quando você chegar no final você vai descobrir, a história vai ter desfecho, e aí se você gostou de tudo que você leu, você pode descobrir o que aconteceu pós
a grande história desse livro, que vai ser o livro 2, que é o que eu vou fazer agora, porque tem muito pano pra manga. Eu não sou muito fã de romance, eu tenho assim um impasse com romance geralmente. Quando é um livro de romance, geralmente eu não pego pra ler uma história assim, eu fico tipo, não é o que mais me empolga, sabe? Não adianta, quem me conhece aqui no Lar da Agatha sabe que eu gosto de uma ação assim, um crime, uma polêmica, um drama, uma parada do tipo, eu gosto disso mais do que o romance em si. Mas, porém, entretanto, todavia, a Kiara gosta de uma pessoa e tal, assim, não querendo dar muitos spoilers, ela gosta de uma pessoa e ela conhece uma pessoa, quando ela conheceu eu fiquei... descreveu o boy assim, né, de um jeito que eu falei, gente, gostei, hein? Olha lá, muito emo. Tem um boy muito emo nesse livro aqui, eu achei ele bem gótico, aí eu gostei, eu falei, talvez eu não ligue de ter um romance aqui no meio. Me diverti muito. E pra quem gosta de um romance mais doce, tem também com outras personagens, o que é legal também. Mas claro, né, eu gosto das megeras, eu gosto das polêmicas, e nós temos isso também, nós temos uma vilã bem forte, nós temos... vilões no geral, né, porque tem vários personagens aqui que fazem muitas coisas ruins e pesadas, mas nós temos uma que é bem... poderosíssima, assim, tananana. E eu até pensei em me montar como ela, porque eu acho que eu conseguiria até montar um look assim, mas depois eu fiquei, não sei, não foi. Mas é uma vilãzona aí que eu gostei bastante e que incrementou muito bem o elenco do livro. Bom, num mundo cheio de magos e sereias e elfos e dragões e humanos e enfim, um bando de gente com muita traição, com muita polêmica, com muita reviravolta, morte, sangue, luta, paixões, tem de um tudo aqui nesse livro. Acontece uma pessoa muito... passa a perna em alguém e faz uma coisa bem ruim e a vingança não demora pra chegar. Então eu só vou dizer isso assim bem vago pra não dar o spoiler, mas logo assim do início pro meio do livro já acontece a autora mesmo já dá um desfecho pra uma personagem que tinha causado uma discórdia muito grande, e aí logo já resolve, e eu achei interessante porque eu pensei que essa personagem ia se prolongar, e aí a gente ia ter um conflito muito grande com essa personagem por um tempão, e descobri que não, no meio do caminho a autora já, vamos resolver aqui, vamos dar o que ela merece, e eu fiquei passada. Eu acho a capa muito linda, eu gostei muito da escrita da Juliana, gostei muito mesmo, não tinha lido nada da Juliana ainda, e eu fiquei empolgadíssima pra ler o segundo volume. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham ficado empolgados e interessados, porque tá aí mais uma obra nacional muito gostosa de ler. Se você ficou interessado nessa obra, eu vou deixar um link aí abaixo nas descrições, onde você pode adquirir um exemplar para você. Vou deixar também as redes sociais da autora Juliana. Muito obrigada por enviar um exemplar para mim, eu fiquei muito feliz com a leitura. A gente já conversou no privado a respeito, mas preciso te agradecer aqui também. A obra está maravilhosa, eu amei, foi uma leitura deliciosa e eu estou super empolgada para ler a parte 2. Ai, gente, assim, tem uma coisa com as sereias, eu fiquei uma coisa com as sereias. Tem um momento que a autora explica o porquê do lamento, do choro da sereia, e eu fiquei toda comovida. Nossa, fiquei comovidíssima nessa obra aqui. Vários momentos, tem fada também, ai, nossa, assim... tem de um tudo pra mim. Fiquei feliz. Eu amei. Eu fiquei pensando um look pra poder fazer. Eu falei, gente, eu não consigo criar nada que seja da Kiara, a própria Kiara, porque ela tem cabelo branco, eu não tenho cabelo branco. Então eu falei, vou fazer uma versão Agatha aqui. Não sei, a Kiara tem uma conexão muito forte com a floresta, com a natureza. E me lembra muito até mesmo Morgana nesse sentido. Eu amo esse tipo de personagem. E eu queria aproveitar o cenário e fazer uma versão menos pesada que do Partenon Místico, né? Um pouco mais clean, mas ao mesmo tempo mais florida, que ainda trouxesse um pouco da floresta e um pouco da magia, do elfo, do místico. E aí eu tentei fazer isso na versão Agatha, espero que vocês tenham gostado. Para ver meu look completo, algumas fotinhas babadeiras estão lá no meu Instagram, então me siga nas minhas redes sociais, é tudo como @lardaagatha, muito fácil de me achar. E também seja meu amigo lá no Scoob pra gente acompanhar as leituras, eu posto tudo que eu tô lendo lá. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até a próxima!